Pamela. Pamela. A Pamela. Oi, Pam. Boa noite, querida. Boa noite, não quis interromper. Imagina, sem problemas. Bom, hoje então é aula 5, a gente continua falando sobre progressão continuada, faltam poucos slides, mas a gente precisa terminar de falar desse tema tão importante para a gente depois falar sobre os PCNs, e aí então a gente vai ver um pouquinho mais de legislação, só para não perder o hábito, certo? Então vamos lá. Aqui. Se não me engano... Aqui, muito bem. Eu acho que eu voltei um slide para a gente dar uma... não pegar, assim, bons andando, sabe? Então, eu acabei voltando um slide, vou falar sobre ele rapidamente, depois a gente segue o rumo, tá bom? Então, é só para dividir que a gente terminou aqui nesse anterior, e aí a gente fala um pouquinho sobre os pontos positivos para implantação aí da progressão continuada, né? E aí, os pontos negativos a gente pode... falar depois, tá bom? Mas os pontos positivos quais são? A equidade, para ficar igual, na prestação de serviço educacional. Então, a classe menos favorecida sempre foi a mais prejudicada com a repetência. Alguém perguntou sobre elitização, não é isso, do grupo? Então, a gente vai pensar aqui, por exemplo, a elitização seria fazer com que as pessoas mais poderosas. Alguém deu uma resposta lá legal. Quem foi? A Fabi? Isso, Pro. Qual foi a resposta que você deu, Fá? Eu falei para ela que seria a classe. Olha lá no WhatsApp. Peraí, deixa eu olhar, porque aqui fica difícil lembrar. Sim, imagino. Ela perguntou o que seria a elitização, né? E eu falei que seria a classe superior, que faz parte da elite. Isso. Então, bom, pensar, a classe superior não é aquela superior... É engraçado falar classe superior, viu, Fabi? Porque ninguém é superior a ninguém só porque tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Né? Falar classe superior. É engraçado se colocar como subalterno, né? Colocar como se a gente não fosse assim nada. Só quem é gente mesmo é quem tem din-din, né? E não é, não. Agora pensando... Mas tudo bem, eu super aceito essa resposta lá. Mas se a gente pensar em elitização, é fazer com que o ensino seja algo para as pessoas que têm dinheiro, para as pessoas endinheiradas. Então, assim como houve na época do método tradicional, por exemplo, que a gente já viu, né, da tendência pedagógica tradicionalista, a gente lembra de que quem estudavam eram os burgueses. E os filhos dos proletariados ficavam na creche, ou ficavam na rua. Porque também não era tudo isso de insegurança como é hoje, né? Não faltava segurança como hoje, né? Então, podia ficar na rua e ninguém olhava as crianças enquanto trabalhava, né? Isso acontecia, assim, constantemente. E na creche, ninguém aprendia a ler e escrever, diferente da creche atual, né? Então, lá, ninguém aprendia a ler e escrever. Na creche, era tipo um depósito de criança só para não ficar solta na rua aí, tá bom? Então, elitizar é fazer com que o ensino torne-se apenas acessível para quem tem dinheiro. Quando a gente fala da progressão continuada, a gente quer que, mesmo essa criança endinheirada e essa criança que não tem dinheiro, estudem na mesma sala e tenham o mesmo ensino, tá bom? E isso aconteceu durante um tempo. A gente lembra, eu acho que eu já falei desse exemplo aqui, de que o aluno da sala, que era o mais bonitinho, ou a mais bonitinha, ou que tinha um tênisinho da hora, uma caneta legal, ele morava na casa mais bonita da rua, da escola. E isso acontecia. Aquela casa bonitona é onde morava fulano, e a gente já sabia que ele tinha dinheiro pela casa e pelas roupas que ele vestia, né? Mas ele também estudava com a gente, que a gente não tinha a casa que ele tinha, o tênis que ele tinha, a roupinha bonitinha que ele tinha, certo? E a gente estudava na mesma sala. Isso é equidade, tá? Isso é igualar, é fazer com que todos estejam no mesmo nível. Só que internamente, pedagogicamente falando, a gente lembra também, a gente tem uma seleção dentro da sala de aula, porque a gente não pode colocar aquela criança que tem um déficit muito grande de aprendizado com crianças que rapidamente aprendem. Porque
vai ter uma disparidade muito grande dentro de sala de aula, assim, de aprendizado, sabe? E o professor vai ficar sambando ali entre quem não aprende direito ou tem dificuldade no aprendizado e daquele que, ó, rapidamente aprende. Então, era feita o quê? Classificações ali internas, pela nota de prova, nota de média do ano anterior, que quem tirava 9, 10 de média ficava na turma A, na turma B, e na turma C era quem tinha uma média, turma D. E e F já eram alunos que tinham muita dificuldade. Ou então você estava estudando à tarde, né? E à tarde começava pela letra E, por exemplo. Então, o E seria igual à letra A, só que no período da tarde, tá bom? Entenderam essa divisão que havia? Eu acho que ela ainda existe. Tá bom? Mas é que como eu não estou no estado faz um tempo, vou entrar agora, né? Ah, eu falei para vocês? Não, né? Não, Pro. Passei na ETEC, de Santa Isabel. Vou dar aula em Santa Isabel, na ETEC. Parabéns! Olha aí, sim, parabéns. Estou muito feliz. Estou esperando sair em diário Qual oficial o curso, nome Pro? para eu ir lá assinar. Então, eu vou dar aula para o curso de administração e para o curso de industrialização, alguma coisa assim. Mas eu vou dar aula de língua portuguesa e literatura, né? Então, para mim, assim, tanto faz, né? Mas, tanto faz mesmo que eu quero aula. Então, é Santa Isabel, é aqui perto, não é tão longe assim, dá para ir de carro, dá 1 hora e pouco, mais ou menos 1 hora e 10. Não tem trânsito nenhum, porque é contra-fluxo. Estou muito feliz. É, maravilha, por isso que eu escolhi lá, entendeu? Eu ia para Santana de Parnaíba, que eu também passei em primeiro lugar lá. Só que lá eu teria que morar lá durante uns dias, sabe? Preguiça. Falei, não, obrigada. Meu irmão mora lá. Meu irmão é coordenador da FATEC de lá. Só que aí não teve esquema nenhum, não, viu? E aí, então, foi na raça mesmo. Aula teste, 15 minutos, escolheu do tema, foi sorteado. Bagulho louco, viu? Pensa que a prof ficou nervosa. Pilhadaça, mas deu tudo certo. Ai, que gente. bom, né? Ai, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. 20 anos dando aula e ficou nervosa ainda, né? Claro, estou sendo avaliada, não tem como não, né, gente? E tem a pressão de que eu preciso, né? Enfim, N coisas, né? Bom, vamos lá. Toda criança todo mundo, assim, é um pensamento que todo mundo tem que ter. Porque toda criança é capaz de aprender. Só que todas elas têm o seu tempo, tá bom? Mas todas elas são capazes de aprender, tá? Mas tem o seu relacionado à preguiça. O seu tempo está relacionado ao processo de aprendizagem, que eu acho que vocês já viram isso em algum lugar aí nessa vida louca que vocês estão tendo de faculdade. Não viram, não? Processo de aprendizagem? Sim. Tá, ótimo. Que bom. E aí, então, não é assim, né? Da noite para o dia, não é verdade? Não. Então, tá. Modalidades alternativas do processo de ensino-aprendizagem e de revisão sobre o percurso escolar. Todo final, fechamento de ano, as escolas revêem o que houve de legal, ponto positivo e ponto negativo dentro daquele ano, tá bom? Então, para o ano que vem, a gente não fará mais isso. Para o ano que vem, a gente fará isso e vai complementar com mais alguma coisa, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bestinha. Tinha umas escolas em que vou chamar de P1 e P2, que é mais fácil para vocês entenderem. Então, tinha lá avaliações bimestrais, e uma P1 era a folha da prova para a gente corrigir, era amarela. E na outra, a folha de prova era verde. Gente, pensa num desgaste ocular, num cansaço visual que havia para corrigir prova amarela e verde. Aí o que aconteceu? No ano seguinte, isso mudou. Aí era tudo branco. Ufa. Era só para diferenciar mesmo e ficar mais fácil, sabe? Essa aqui é amarela, então ela é P1. Essa aqui é verde, então ela é P2.
fica mais fácil visualizar. Porém, o professor, para corrigir, apanhava, né? Então, assim, a gente reclama de algumas coisas e pronto, tá? E aí pode ser que isso seja melhor no próximo ano. Claro que isso estou falando de uma coisa muito bestinha, mas pode ser, por exemplo, de uma mudança de sala de aula. Por exemplo, todo ano, primeiro ano, é na sala 2. Gente, mas a sala 2 é muito ruim, a sala 2 é assim, a sala 2 é assado. Vamos mudar no que vem? Vamos mudar no que vem. Então, primeiro ano fica na sala 1. Pronto. É uma mudança que houve, tá bom? E isso também faz parte do processo de ensino-aprendizagem? Faz sim, né? Porque, de repente, a sala, ela não é bem visualizada, ela não é bem sinalizada, ela não é muito clara, muito ampla, e primeiro ano tem sempre muitos alunos, enfim, N coisas, tá bom? É só arranjar aí coisa para fazer em escola, aparece. Nunca a gente tem nada para fazer, nunca. É assim, algo absurdo. Primeiro dia de início de ano letivo, quando o professor volta das férias, o primeiro ano é sempre uma reuniãozinha para poder dizer o que vai acontecer aquele ano, calendário escolar, e a gente já começa a labuta. Certo? Acabou o sossego. Bom, mais um pouquinho de argumentos favoráveis a essa implantação da progressão continuada. Então, a gente tem aí que ela é baseada na teoria socioconstrutivista. Então, eu não sei se vocês lembram da socioconstrutivista. Alguém lembra? Bom, vamos lá. Está aqui a definição. De que acredita que a construção do conhecimento ela é feita pelo aluno, né? De que o aluno ele vai explorando, de que o aluno faz essa construção, né? E ela é individual, ela não é em grupo. Apesar de darmos aula para um grupo, mas a construção, o aprendizado, enfim, ela é individual, tá bom? Ela pode fazer uma troca de conhecimento com o outro. Quantas vezes a gente já falou assim, nós professores, para vocês alunas? Olha, é assim, assim, assado que vai acontecer, tá bom? Aí uma amiga de vocês fala assim, vou pegar aqui um exemplo, tá bom? Aí a Yasmin fala assim para Fabi, se você não entendeu, eu te explico depois. Aí a Yasmin explica para a Fabi e a Fabi entende. Isso é uma troca com o outro sujeito, tá bom? Isso pode acontecer desde pequenininho? Desde pequenininho, tá bom? Pode ser que a professora não consiga ser clara com o outro coleguinha, né? Com outro coleguinha, não. Com a criança, né? E aí o coleguinha consegue, na linguagem deles, fazer com que eles se entendam. Pode acontecer? Pode, claro que pode. É válido? Super válido, né? E aí a gente precisa fazer uma leitura dessa criança. Porque se ela não conseguiu te entender... Desculpa, uma coceirinha. Se ela não conseguiu te entender, é sinal de que falta um pouco mais de expressividade no que você está dizendo. Tá bom? E isso é válido tanto na faculdade, como no ensino médio, Fundamental 2, Fundamental 1 e ensino infantil. Porque tudo isso está ligado ao conhecimento das palavras, aos sinônimos das palavras, tá bom? Bom, o regime de progressão, ele prevê a construção do conhecimento pelo aluno de forma contínua e constante. Observaram que essas duas palavras estão em todos os slides, né? Contínua e constante, porque a progressão, ela é contínua. E para ela ser contínua, ela tem que ter avaliação constante. Entende, amores? No decorrer da série e dos ciclos. As aprendizagens diferenciadas dos alunos são desenvolvidas no decorrer dos ciclos sem interrupções. A aprendizagem diferenciada aqui pode ser o balé, pode ser a natação, pode ser qualquer outra disciplina que é diferente de português, matemática, história, geografia, blá, 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 tá bom? Aula de música, robótica, ginástica olímpica, ginástica rítmica, futebol, enfim, qualquer outra disciplina que a escola oferecer, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Por isso que falam que o aluno ele é avaliado todos os dias, né? Não só numa avaliação. Exatamente, Dri. Eu acho também um absurdo avaliar um aluno numa avaliação só. Porque a hora que você fala assim, prova,
você já era. Você já matou metade dos seus neurônios. Né? Eu acho que também essas atividades que a gente faz semanal, por exemplo, eu acho que elas agregam muito vocês. Eu acho. Eu tenho essa impressão. Apesar de que há um copia e cola. Mas você teve que ler para saber onde estava esse copia e cola, né? Eu acredito. Né, assim. Então, eu acho que essa forma de avaliação que a gente faz, que ela não deixa de ser contínua, né? Ela é também bastante válida para aquela avaliação que a gente vai fazer que é interna, sabe? E eu também acho, Dri, concordo com você que a avaliação em si, só a avaliação não vale a pena e tem que ser todo dia mesmo. Bom, com a progressão continuar... Oi? Pode falar, amor. Cada dia é diferenciado, né? Às vezes uma atividade que dá em sala, a criança já não faz, já é uma avaliação à parte, né? É assim. Pode ser que ela tenha uma dificuldade aqui, mas é uma facilidade numa outra coisa, né? E isso a gente vai estimulando. É diferença de conteúdo, diferença de matéria, disciplina, tem tudo isso, né? Sim. Tudo isso. Por isso que é importante serem professores diferentes, né? Para poder fazer essa divisão de disciplina, por exemplo. Professora de português é um, professora de matemática é outro. Eu acho que deveria ser desde pequenininho. Também acho. É que aí, na verdade, o pedagogo ele acaba deixando de existir de uma certa forma e só os especialistas. E os especialistas, que nem eu fiz primeiro letras, né, para depois fazer pedagogia. Então, quando eu fiz letras, não tínhamos nada de didática, assim, pouca coisa de didática. Tínhamos didática da língua portuguesa. Mas falar de educação infantil, não tivemos. Aí sim, pedagogia. Aí sim é diferente, né? Aí, beleza. E é verdade. Deveria ser professores diferentes, e aí fazer avaliação diária, enfim, em situações, né, do comportamento não o comportamento, se ele é uma pessoa bagunceira, ou não é isso que eu estou falando. É da aprendizagem mesmo, lúdica, né? E é engraçado porque quanto mais tarde, mais velha a criança vai ficando, né, ela menos brinca em sala de aula, já repararam? Porque, ó, se a gente pensa em educação infantil, é tudo lúdico, é tudo na brincadeira, nas experiências, né? Tem até o eixo, né, do conhecimento que fala sobre isso. E aí, então, a gente tem lá os 6 direitos da criança, que um deles é brincar, conviver, enfim, né? São sempre verbos em ação, né? Sempre verbos de movimento. Que tá certíssimo, que a criança vai atuar. E aí, então, depois vai diminuindo um pouco isso. E aí, então, a criança já tem que sentar, prestar atenção na sala, na aula, no que o professor está dizendo. E quando chega, assim, no ensino médio, brincadeira só tem na aula de educação física. No 6º ano também, a partir do 2º ciclo, né, Fundamental 2, aí pronto, aí acabaram as brincadeiras. Então, é difícil para a criança que entra, que faz essa transição de 5º ano para 6º ano, é uma transição, uma adaptação tão grande, porque a criança deixa de ser criança. Ela deixa de brincar. Até então, a tia, sei lá se era chamada de tia ou não, mas normalmente né? A tia não existe mais, agora são professores, né? Parece que o negócio fica mais sério. E porque, na verdade, nós, professores especialistas, não temos essa habilidade com as crianças. É engraçado isso, né? É verdade. É engraçado e triste, né? Seria interessante trazer alguma coisa lúdica, porque elas são crianças ainda, né? 6º ano, 7º, 8º. 9º ano que já começa, né? Os meninos ainda não, né? Mas as meninas são mais mocinhas, vamos dizer assim. Aí elas não querem mais brincar. Os meninos querem futebol, mas as meninas não querem mais brincar, né? Mas enfim, vamos lá. Com a progressão continuada, o paradigma da educação passa a ser a cultura do sucesso escolar e não mais a cultura da repetência. Então, o que vai acontecer? Não temos mais tantas repetências, porque a gente tem aqui um sucesso escolar, já que essa progressão que o aluno está fazendo
participando, ela é contínua, né? Então, ela sempre vai melhorar. Então, esse sucesso escolar, ele vai acontecer. E não mais aquela cultura de repetência, onde a gente tinha, por exemplo, alunos que faziam 3, 4 vezes a mesma série, né? E isso nós tínhamos. Vocês tinham em sala de aula? Eu lembro que eu tinha na minha aula, na minha sala, um aluno que havia repetido 4 vezes a mesma série. Enfim. Lembra que eu até perguntei para a senhora a respeito disso? Lembro que você perguntou quando o aluno alguma ele repete várias vezes numa escola, quais são as providências que devemos tomar em questão até mesmo de trocar de sede, escola, trocar de série, lembra? Então, e aí, Dri, eu digo que para você, hoje em dia, isso não acontece, né? Então, é difícil ter um aluno. Nos tempos que a gente estudava, acontecia isso. Mas hoje em si, não acontece mais, por causa da progressão, né? Exatamente. E aí, então, quando acontece, por exemplo, acontece. Não é que ninguém mais, não é assim. Assim, existe alguns alunos de que realmente a gente percebe de que não houve essa evolução, de que não houve essa progressão continuada. Ele não conseguiu melhorar, progredir bimestre após bimestre, tá? Isso acontece? Acontece, sim, né? Pode ser N situações, N coisas. Nós tivemos Oi? Às vezes até regride. Assim, regredir, não, a gente percebeu de que houve um déficit, por exemplo, na série anterior. Então, ele deveria ter sido reprovado na série anterior, e não naquela que estava. Mas tudo bem. É melhor alguém barrar em algum momento e falar assim, parou, você precisa prestar atenção mais nessa aula, você precisa prestar atenção mais, né, no que você está aprendendo aqui, enfim. De alguma forma, parar aquela criança, porque ela não vai progredir mais, né? E isso acontece. Quando acontece isso nas escolas particulares, normalmente há um constrangimento por conta da criança. Os pais acham que a criança vai ser constrangida, vai sofrer bullying, enfim, e tira a criança da escola. No estado, isso acontece e a criança continua. Mas pode ser que essa criança ela vá para o particular. Por quê? Porque no particular é forte e vai fazer com que essa criança que reprovou aquele ano melhore. Porque o problema não é meu filho, o problema é o ensino. Então, mas depende das condições, né? Porque a mãe e o pai acreditam de que o filho, ele é inteligente. Mas, é o tal do racismo, né, professora? Então, assim, não é que ele não seja inteligente, né, Karina? É que, assim, pode ser em situações dentro da sala de aula, né? Eu estou dando um exemplo aqui, mas eu podia pegar um exemplo concreto que eu já trabalhei e que fala assim, gente, essa criança, ela falta, assim, limite, vou falar. Então, por exemplo, eram irmãos, numa escola particular, faz um tempo isso, e eles eram tão mimados, de que o avô fez a continha na cantina e deixava assim, tipo, à vontade. E aí, então, esses 2 alunos que sabiam que a conta estava à vontade, faziam o quê? Pagava lanche para todo mundo. Comprava o Guaraná mais caro. Comprava 2 lanches no intervalo. Enfim, final de ano estavam como umas bolinhas, né? E o avô todo mês ela pagava e achava um absurdo aquele valor. Só que não havia controle, certo? Todas as atividades que existiam na escola, que eram pagas, eles iam. Eles tinham os melhores brinquedos. A gente via isso, era assim nítido, né? E como eu dava aula para um deles no 7º ano e o outro ainda estava no 5º, então não era meu aluno, o do 7º ano, assim, a gente via notório, era a diferença financeira dele com os outros. Era escola particular, tá? E aí, então, o que acontecia? Essa criança não queria fazer nada em sala de aula. Nada. Tinha o melhor celular, o celular caiu na água, na semana seguinte estava com iPhone, e a gente ficava, assim, embasbacado com aquilo, porque o celular só caiu na água porque ele fez uma traquinagem,
de criança que não tem limite. E no final do ano, essa criança, coincidentemente com o irmão, que aí a gente conversava, e nós acabamos reprovando essas duas crianças. Quer dizer, no fim, eu fiquei sabendo que eram os dois irmãos que iam ser reprovados, mas eu, professora de português e de literatura e redação, disse, na minha disciplina, ele não tem condições alguma de passar, porque a leitura dele é muito ruim, interpretação de texto não existe, e, claro, a parte de gramatical, então, dá tchau, né? Então, assim, ele era um aluno muito ruim mesmo. E aí, como ele não tinha interpretação de texto, ele não tinha interpretação de texto em história, geografia, matemática, e nas outras disciplinas, né? Então, assim, as outras disciplinas ele também era, tipo, péssimo. Então, ele era um aluno preguiçoso, na verdade. E não que ele tivesse um problema de aprendizagem. Não é esse o problema dele. O problema dele é um pouquinho mais baixo, né? Então, tinha que conversar com os pais sobre o que estava acontecendo, assim, né? Mas não houve essa conversa. Essa conversa, ela não acontecia. Então, quando os pais chegaram lá com o papel de reprovação, de repetência, eles acharam um absurdo aquilo. Entendeu? Então, eles tiraram de lá porque, assim, o problema é que essa escola, nossa, ela é ruim. Então, os professores aqui são péssimos, pegaram no pé do meu filho. Isso é bullying. Isso é qualquer coisa menos eu preciso fazer alguma coisa com meu filho, né? E aí, então, levaram para uma outra escola. Na outra escola, eles passaram, mas a gente sabia como que era essa outra escola. Então, assim, houve a progressão continuada, mas não o aluno progrediu intelectualmente dizendo, entendeu? Porque ele continuou fazendo a mesma coisa. Claro que a dona da cantina ficou super chateada, né, pela reprovação. Foi a única que ficou chateada, viu, gente? Porque ela ganhava muito dinheiro ali. R$1,50 todo mês, só nas duas crianças, para comer e beber o que queriam. Porque faziam algumas atividades à tarde, e aí, então, tinha que almoçar, né? E aí, claro que você não vai almoçar o almoço, o PF do dia. Você vai comer o croissant de não sei o que tinha lá para vender. Então, assim, tudo depende, né? A gente está falando de progressão continuada, pensando em casos que a criança não tem problema social, familiar, né? A gente está pensando, assim, uma coisa meio muito, muito certinha, né? Que o problema dela seria só intelectual mesmo, né? Mas quando a gente estiver dentro da escola, dentro da sala de aula, a gente vai encontrar essas outras influências que refletem na sala de aula, tá bom? Tudo bem? Entender? Sim, professora. É muito interessante isso. Então, tá bom. O termo progressão continuada, no sentido amplo, aplica-se a toda educação, pois o ensino-aprendizagem precisa estar inserido numa progressão continuada de estudo. É mais ou menos o que a gente está falando aí, enfim, né, de que todo bimestre essa criança precisa melhorar, de que toda semana ela precisa estudar, ela precisa fazer leitura, ela precisa ter uma organização e uma logística dentro de casa, com os pais, de falar assim, olha, todo dia você vai ler alguma coisa sobre a aula de hoje, por exemplo. Sei lá, por exemplo, vocês têm a aula de quinta-feira de didática 3. Aí, o que vocês vão fazer? Eu vou começar a me organizar e fazer a leitura do slide anterior da professora toda vez que for a aula dela. Pronto. É uma forma de você estudar. Se vocês conseguem transcender isso, passar isso para os filhos de vocês, passar isso para os pais dos alunos que vocês darão aula, enfim, de uma certa forma, tentar organizar o estudo da criança, não é ficar estudando o dia inteiro, gente, que nem a gente consegue, né? A gente que precisa, que tem mais consciência, né? Mas, assim, 2 horas, 1h30, que seja, para a criança focar, sentar, se concentrar, desligar o WhatsApp, desligar todas as interferências externas de televisão, de telefone, de sei lá quem, para focar ali no ensino. Então, vamos ler isso daqui, vamos ver se a gente entende, enfim, com ela do lado, né? Agora, na pandemia, acho que deu para fazer isso lindamente e deu também para perceber de que a professora ela é extremamente importante.
mas que é difícil fazer com que essa criança melhore. Ou então é o oposto, de que se a minha filha sentar todos os dias diante do computador para estudar, ela vai melhor. Nós tivemos diferenças gritantes durante a pandemia, de alunos que eram bons e caíram o rendimento, de alunos que eram ruins e melhorou o rendimento, e de aluno que era bom e ficou melhor ainda. Por quê? Porque você teve que focar aqui. Se você pensar em adolescente, o adolescente mora onde? Mora num lugar só, né? No quarto. Certo? O adolescente mora num lugar só. Né? E no meio da pandemia, ele, nossa, o mundo dele reduziu a só cama. Né? Então, assim, se esse adolescente ele é assistido por uma mãe, por um pai, o tempo todo, eu diria, porque adolescente precisa olhar o tempo todo, e percebe-se de que ele está mais envolvido no estudo, ele com certeza deu uma melhorada. Ele teve uma progressão. Mas essa progressão, observe de que ela vai acontecendo semana a semana, mês a mês, não é assim. Hoje e amanhã, nossa, melhorei, pronto. Sabe quando a gente pega uma prova de nota ruim? Nossa, eu tirei 2 nessa prova, preciso melhorar. Aí você fala para a professora, você vai ver na próxima prova, eu vou melhorar. Aí a professora fala, aham. Por quê? Porque sabe que a criança não vai melhorar. Porque sabe de que isso é da boca para fora. Uhum. Vamos ver, eu espero que sim, né? E é assim, a gente espera que sim, né? A gente espera que a consciência, né, seja tomada naquele momento do choque da nota baixa. E a nota baixa é reflexo do que você entendeu durante todo aquele percurso de início de aula até prova, não é isso? Por isso que eu faço essas atividades toda semana, para vocês não pegarem de surpresa, de supetão, falar, nossa, tem que estudar tudo isso. Ô, filha, você fez atividade de tudo isso. Então, assim, é tudo isso mesmo. Certo? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar de algumas coisas bem importantes. Alguma dúvida? Alguém quer voltar? Quer perguntar alguma coisa? Não, pronto, tranquilo. Tranquilo, doutora. Estou fazendo umas anotações, está tranquilo. Beleza. Qualquer coisa, se você precisar que volte, eu volto. Sente falta de um café. Amanhã eu assisto essa aula novamente, aí eu assisto o conteúdo, né? Aí fica mais fácil. Tá. Vai ter uma parte aí que você vai ter que acelerar, porque eu acabei contando desse caso do aluno, falei DTEC, enfim, alguns pontos aí que... Eu só não vou editar, porque depois vocês têm como acelerar, gente, porque senão eu perco muito tempo. Já basta os quase 25 minutos que a gente pede para baixar no YouTube. Mas beleza, segue o fluxo. Sério. Beleza. Ai, que coceira. Bom, sobre o prisma, sobre o olhar da legislação, né, olhando para a legislação, a gente se refere à formação de ciclo de que o aluno não pode ficar naquele ciclo, ele tem que progredir. Então, se o aluno no ciclo do 1º ao 5º ano, ele está ali há 6 anos, não pode, ele tem que ir para outro ciclo. Certo? Cada ciclo olha para um campo de experiência, não diria, mas assim, cada ciclo tem um olhar diferente para a aprendizagem, certo? Então, o ciclo 1, o ciclo 2, o ensino médio, cada um a gente vai olhar para a criança de uma forma diferente, porque ela também está diferente, né? Porque senão infantilizaria essa criança. Oi? Ah, entendi. Pode seguir. Porque imagina, por exemplo, que no ensino médio eu vou fazer com que eles façam a ligação de pontinhos. Ligue os pontos. Leve o coelhinho para casinha. Não vai rolar, né? Não. Vai ser muito engraçado isso. Tipo, sei lá, leve a Capitu até o Bentinho. Só para inserir a literatura. Ciclo 1, ciclo 2. Ia ser muito legal, né? Não, muito besta. Mas, enfim.
O aluno, então, ele não pode estacionar, ele tem que progredir, ele tem que ir para outra fase, para o ciclo, tá bom? O seu nível de conhecimento. A legislação, ela sempre olha para o aluno, olhando para o nível de conhecimento dessa criança, tá bom? E ela sempre tem que melhorar ou aumentar, elevar esse nível de conhecimento. Assim como também é necessário olhar o ritmo de aprendizagem dessa criança. Quando a gente fala de ritmo de aprendizagem, a gente está falando do tempo, lembra que a gente falou agora há pouco? Porque tem aluno que é mais devagar, tem aluno que é mais rápido, tem aluno que é mais espertinho, tem aluno que tem uma facilidade muito grande de entender o que o professor falou, e tem aluno que não, tem aluno que precisa ouvir novamente, anotar, fazer coloridinho, enfim. Então, são níveis de conhecimento e ritmo de aprendizagem, tá? Num processo de promoção automática, a reprovação, presta atenção, por isso que está em negrito, ela é substituída pela progressão continuada. Vamos lá. Se eu tenho uma progressão continuada, eu acabo fazendo parte desse processo de promoção automática. Então, automaticamente, eu vou para outra série. Tá bom? Se eu continuo mantendo o mesmo nível, eu tiro 6 nos 4 bimestres, eu também tenho uma promoção automática, tá bom? Agora, se eu tenho 3, tenho 4, tenho 3, tenho 5, eu não cheguei à média em nenhum deles, eu tenho ainda algumas formas de melhorar essa nota, não é isso? A gente tem a recuperação bimestral, a recuperação paralela, a gente tem aula de reforço de estudo, certo? A gente tem a recuperação final, certo? Então, vamos pensar de que dentro de um bimestre, a criança tem pelo menos umas 5 avaliações. Pelo menos umas 5 avaliações. Professores específicos, por exemplo, de português e matemática, são os que sofrem, né? Coitados. São 5, pelo menos. Tá? Ah, você pode dar mais? Você pode dar mais, né? Depende do tempo que você tem para corrigir tudo isso, tá bom? Então, vamos pensar que, por exemplo, ó, eu faço com vocês, ó, eu tenho aqui já 2 notinhas com vocês, certo? Ainda falta da aula que termino hoje, né? Que termina hoje a data de entrega, certo? Então, falta de hoje. Eu vou somar aí 10, que a gente vai chegar a 10, porque a gente tem a apresentação que vale 0 a 5, né? Então, a gente vai chegar a 5, mais 0 a 5 da apresentação. Vou somar, e aí, então, eu somo depois com a P1, certo? E aí, então, eu tenho uma média. Então, vocês têm 5 atividades, mais um trabalho e mais uma prova. Ok? 7. Beleza? Sim. Eu não entrego 1, eu não entrego 2, eu não entrego 3. É menos 3. Tá bom? Então, a sua nota vai diminuindo, tá? Se você participa dessas recuperações paralelas, reforço de estudo, essa recuperação final, enfim, e não vai bem, você não é reprovado, você é automaticamente promovido. Tá bom? Vamos lá. Tudo por causa da progressão, né? Isso. E há essa promoção. Desculpa. Existe a progressão. Tudo por causa da progressão que há essa promoção. Isso mesmo. Existe a forma de reprovação? Existe sim, gente. Se a criança, por exemplo, ela vai muito mal, não teve nenhuma melhora, assim, tipo, ela tirou 2, 1, todo bimestre, pensa, assim, racionalmente, né? Pronto, tira uma dúvida. Puxa vida. Assim, caramba, né? Muito ruim, né? Se ela não fez parte, ela faltou em todas as recuperações paralelas, reforço, porque tudo isso é documentado. Não é da boca para fora. Não é uma conversinha de vizinho. Então, por isso que a gente precisa fazer muito relatório. Principalmente com essas crianças que a gente já sabe que vai nos dar trabalho.
Então, a Quem é, gente no toma... caso? por exemplo, você, no caso. Então, a gente tem sempre que fazer um relatório, uma observação, no final do diário, enfim, aonde tem que fazer, certo? Por quê? Porque nós estaremos armados, modo de dizer, com essa documentação para, no final do ano, a gente mostrar, provar por A mais B de que essa criança teve a chance de recuperação. A escola ofertou essa recuperação. Nós entramos em contato com os pais, nós falamos com ele, mas mesmo assim, a criança não fez a recuperação paralela, não participou do reforço escolar e não veio na recuperação final. Então, essa criança será retida. Mas olha o trabalho que dá. Tá bom? Aí eu te pergunto, você consegue fazer isso durante o ano, todo o ano, o tempo todo? Então, depende, né, gente? Ah, Maria Helena tá entrando agora. Tá entrando para sair. Deixa eu até parar de gravar. A gente vai fazer um intervalo.